Estamos aqui em mais um Papo de Podcasters. Já é o 12º episódio. Meu Deus do céu, passou, foi ligeiro, viu? Ligeiro mesmo. E só relembrando, né? A gente sempre gosta de relembrar aqui o objetivo do Papo de Podcasters iniciou, né? Para trazer pessoas, podcasters, para conversar, né, compartilhar suas experiências, compartilhar suas vivências. E aí o negócio cresceu e agora a gente está conversando com todos os atores desse mercado de podcast aqui do Maranhão, principalmente, né? A gente está começando por aqui. E eu sou a Maria, estou revezando aqui como host com o Marcos, né? Próximo episódio ele estará aqui com vocês e eu estarei lá na operação onde ele está agora, mas vai fazer as participações especiais aí durante o episódio. E hoje a gente trouxe aqui, está muito feliz, porque a gente trouxe mais um ator do mercado desse mercado de podcast. Às vezes, não sei se de repente ele já tinha atentado para isso, ele vai contar a história dele. E junto com um podcast também aqui que está bombando, já vou pedir para vocês seguirem aí o @podcresceu, tá? No Instagram, ele faz um podcast que é incrível, tá bom? Tô aqui com o Gildean Farias, do Podcresceu, e tô aqui com o Diego Marques, que é designer, tá? Um ramo assim que é muito necessário na nossa área de podcast. Então sejam muito bem-vindos. A gente está muito feliz com a participação de vocês hoje aqui. E aí eu já vou pedir, né, para o Diego compartilhar um pouquinho, aliás, para o Gildean compartilhar um pouquinho como foi essa criação do design, né, da marca do Podcresceu, que é incrível. Você já tem nome, o bonequinho lá, né, o mascote. Olá, tudo bem, gente? Um prazer estar aqui. Acho que para nós que estamos sempre entrevistando jornalistas ou agora podcaster, está do lado, a gente sempre está do lado que você está, né, Maria? Entrevistando. E hoje está desse lado. É um pouquinho estranho, mas a gente vai tentar conversar. E aí, não tem nome ainda o nosso mascote. A gente está ainda no processo de escolha. Essa semana agora que vai começar, a gente vai lançar a enquete para escolher. Já tem os nomes sugeridos. Já na segunda-feira a gente deve lançar já fica enquete. De olho para votar. Pois já fica de olho aí para votar. E o nossa nova identidade visual, e quem segue o Podcresceu sabe, a gente fez uma primeira temporada em 2022 e tinha uma identidade visual, e para voltar com a segunda temporada a gente quis dar uma roupagem nova, uma alterada, e solicitamos então do Diego, que é nosso conterrâneo, amigo, e assim, para mim um dos melhores designers, sem medo de dizer, eu falo isso, um dos melhores designers do Maranhão. Criou esse, cara, eu quero, só dei as ideias, eu quero que dê a ideia X. E ele captou, ele mandou, né, brasa. E transformou mesmo, ficou incrível, viu? Parabéns, de verdade. Ficou muito massa, eu sempre estou acompanhando lá e casa muito bem. Eu sou encantada por essa área do design. Eu gosto de olhar as coisas, ficam bonitas e tudo, mas eu sou uma negação. Eu sou uma negação. É por isso que a gente tem as pessoas certas para fazer as coisas certas, claro, né? E aí, Diego, conta pra gente como é. Vocês são conterrâneos, vocês são de São Bernardo. E aí, conta aí, como foi que tu foi cair nessa área de design? E como foi que tu visualizou se tu já visualizou, né, essa área do podcast para tu atuar? Como foi esse link aí, esse casamento entre... Pessoal, primeiramente queria agradecer ao pessoal do Papo de Podcast pelo convite. Eu confesso que fiquei surpreso, né, quando recebi a solicitação no Instagram. Tirei print na hora. Vai que se arrepende e aí apaga a mensagem. Tá registrado. Mas olha... Já tirei print. E aí, assim, eu sou designer, trabalho exclusivamente com design há aproximadamente uns 7 anos. Né, foi mais ou menos quando eu vi que dava para trabalhar com isso, né, com design. Agora, falar um pouco do início é meio complicado para mim, porque eu sempre achei interessante
né, embalagens. Olha só, eu olhava legal. a embalagem e ficava, como é que é feito? Né? Porque assim, eu não tinha computador, eu tinha acesso ao computador que meus primos tinham, né? E aí eu abria o Paint, era a única coisa que você fazia, era abrir o Paint e jogar paciência. Sim. Né? Era a única coisa que tinha. E aí eu lembro que eu fazia linhas, tentava desenhar e aquilo ficava horroroso. Né? Quem já tentou fazer alguma coisa no Paint já fez uma linha reta e viu que terrível. parece... Meus bonequinhos são aquele... É assim, que não sai um círculo, nunca sai um círculo, sai um círculo cheio de canto, e os braços é só assim que não sai uma linha. Também. Né? É todo enviesado assim, com o dedinho. É assim, é o boneco palitinho. Parece que tá dançando, né? Se tremendo. E aí, assim, quando eu vi a dificuldade de desenhar no mouse, na época ainda o mouse de bolinha, né? Isso faz tempo, você tá começando a entregar a idade. Meu Deus do céu. Aí eu achava incrível como que fazia aquilo, né, no computador, sendo que tudo que eu tentava fazer ficava horroroso. Né? Eu já desenhava no papel, né, na escola, quando batia o tédio, não tem jeito, desenhar. No papel ficava no papel ficava lindo. Maneiro. Assim, nunca fui muito bom de desenho, mas ficava... Nem parecia que era a mesma pessoa que estava desenhando no papel e no Paint. Né? E com o tempo eu fui encontrando softwares, né? Eu lembro que o meu primeiro software que eu tive acesso foi o GIMP. Eu acho que, não sei, só quem é mesmo raiz mesmo, quem é underground que sabe o que é o GIMP, né? Que nem eu sabia mexer, e se me der hoje ainda não sei ainda, né? Usar o GIMP, e eu achava ele incrível, né? E aí eu vi que dava para fazer, só que era hobby, né? Era no meu intervalo de escola, tinha um computador na época, já tinha esse computador na época, e aí comecei a desenhar. Aí depois eu conheci o CorelDRAW, queridinho da gráfica, e toda a gráfica Sim. tá em Corel. Acho que o cara, antes de você mandar bom dia para ele, já tá me mandando, né? Tá em Corel. E depois eu conheci o Photoshop, e aí pronto, aí no Photoshop foi que realmente eu... Foi só crescendo a paixão. Sim, demais. Quando eu vi as possibilidades que o Photoshop trazia, né? Hoje você tem o Canva. Talvez se na minha época tivesse eu sou amante do Canva. Eu tinha estancado no Canva, né? E, assim, foi uma área que eu me identifiquei, né? Foi uma área que também se identificou comigo, eu digo assim, né? Sempre que eu investi no meu trabalho, ele investiu em mim de volta, né? E hoje eu tenho tudo que tenho graças a essa brincadeira de criança, né? Que eu nem sabia que ia dar certo, e graças a Deus, né, deu certo. Que se tornou uma profissão de um homem grande, né? Sim. Porque tá fazendo sucesso mesmo. Deu uma vasculhada lá também no teu perfil. Não entrei naquele site, tem um site específico, né? Para trabalhos. Pois é. Não soube nem. Eu digo, meu Deus do céu, como é o nome. Mas eu não. Mas entrei lá no teu Instagram, muito legal. Gostei bastante do que eu vi lá, né? Tu posta os portfólios e tal. Aí porque a gente teve algumas indicações, né? A gente abriu uma caixinha de sugestões aí para criadores de soluções, né? E aí a gente foi fazendo a curadoria das sugestões. E aí, não, esse aqui tá perfeito, bora trazer ele para conversar. E quando a gente... foi ele que fez a marca do podcast. Pronto. Olha aí, perfeito. Já tá no ramo do podcast também. E aí, como foi esse casamento? Tu evoluiu, foi parar no podcast. Como foi essa experiência? Na verdade, eu já tinha uma vontade, né, de desenvolver um logo de um podcast, a identidade visual, pelo menos um logo, né? Existe uma certa diferença, mas pelo menos um logo para mim já estava bom, porque é um conteúdo que eu consumo muito, né, por estar sozinho 99% do tempo, né, lá no meu setup. Eu consumo muito podcast. É bom ter alguém conversando, nem que não seja comigo, né, mas ter alguém conversando ali perto. Não sei porquê, eu tenho que ir atrás de uma psicóloga para poder me explicar isso, mas me faz bem estar consumindo conteúdo. E sem falar que podcast ele é a democratização de muito conteúdo.
que outrora você não tinha que esperar estar na TV, né? E aí a gente tem muito acesso. E como eu consumo muito esse conteúdo, ficava pensando, poxa, seria legal desenvolver um logo para um podcast. Aí eu pensei em desenvolver logos fictícios, né? Só que não tem graça. Né? Tem que ter vida, né? Tem graça quando você... Mas assim, para quem está começando, faça fictício. Eu faço fictício até hoje. Mas tem graça quando tem uma personalidade. Né? Por exemplo, trazer a personalidade que o Gildean queria trazer para o Pode Crescer. Né? Gildean lançou o podcast dele. E aí ele tinha até me consultado na época, né? Eu falei, Gil, eu estou muito ocupado e de fato eu estava bastante atarefado. Não tenho como e era para ontem. Design tem que lutar muito com isso, né? É para ontem. Né? E aí, como era algo que eu queria fazer já tinha muito tempo, eu queria que fosse bem feito. Sim. Né? É diferente de um post de social media que a pessoa diz, não, é o dia da água. Faz qualquer coisa. Sim. Né? E aí a pessoa, é para ontem? Não, o dia da água é hoje. Então vamos lá. Né? E aí, quando veio a segunda temporada, aí Juliana me chamou para conversar. Disse, estou pensando em retomar as atividades do Pode Crescer, eu queria desenvolver. Aí deu certo. Aí deu certo, né? Aí deu, poxa. Aí, tudo no até esse certo, sonho já estava em stand-by, né? Até o sonho já estava sonhando ali. E até que apareceu o Gildean e a gente fez um briefing, né? Inicial. Só que o Gildean meio que deixou disse assim, deixa a criatividade fluir. Não sei se é porque ele percebeu que eu já tinha vontade de fazer alguma coisa, né? Ou se ele... Às vezes também a gente não sabe o que quer. A gente quer, mas não sabe o que quer, né? E a gente que trabalha no design, a gente tem que dar essa de adivinho às vezes, né? Ter essa sensibilidade, Capital. né? Assim, de captar e tal. Isso é um desafio na tua área. Tipo, eu vejo que aqui, por exemplo, a gente tem a incubadora de podcast agora, mas a gente começou o modelo de negócio validando o modelo de negócio de estúdio. E aí, dentro do modelo de negócio de estúdio, né, Marcos, que foi que começou antes, né, depois eu entrei, ele nunca teve muito essa pegada de ser dono de estúdio, um espaço que a pessoa vai lá e aluga, né? E aí usa nosso podcast, vai embora, entendeu? E fica por isso mesmo. Não, ele sempre teve essa preocupação de sentar com a pessoa, entender como é o projeto dela, o que ela está pensando. E aí, até para poder dar assim, alguma orientação em relação ao próprio projeto da pessoa, ao enquadramento, a um projeto de iluminação, né? Então, fazer ali, participar de alguma forma do projeto da pessoa. E aí, um desafio que a gente tem bastante aqui, que ele tem, né, já 1 ano e meio que eu participo junto, há uns 9 meses mais ou menos, da pessoa chegar e sentar e dizer, não, eu queria começar um podcast, mas eu quero, é um sonho que eu tenho, e aí eu quero começar, aí vai começando a puxar, né? Aí eu quero falar para a galera que é da minha idade, eu acho que eu quero falar sobre isso, mas não tem nada assim muito claro, não tem um projeto, não tem uma coisa ali feita, né? Então, a gente sente uma certa dificuldade em relação aos podcasts hoje, é isso, de ter esses direcionamentos já tudo organizado ali. Tu sente isso na tua área, como é que é? Sim, a gente tem que ter esse jogo de cintura, né? E esse jogo de cintura a gente adquire com a experiência, não tem jeito. Né? Às vezes o cliente não sabe o que ele quer. Ele quer, mas não sabe como. E você tem que fazer aquele papel de orientador, né? De ajudar ele a entender esse processo. Né? Às vezes, na identidade visual, no logo, quando a gente manda o briefing, aí o cliente marca lá a opção, eu quero um logo que seja sério e descontraído. Mas como é que é esse logo? Aí Sério e descontraído ao mesmo tempo. Né? Deve ser mais ou menos assim. Eu quero um logo que seja Bipolar. Bipolar.
E aí, assim, hoje em dia, o meu modelo de briefing padrão, ele é muito extenso. Né? Gideon respondeu, ainda está mais extenso do que aquele. Né? Só pra você ter ideia. É porque você tem que captar aquelas nuances, né? Sim. Em alguma coisa que ele vai soltar ali, que você vai pegar a essência, né? E aí, um exemplo fictício, mas às vezes o mesmo cliente que diz que quer o logo sério descontraído, lá embaixo ele coloca assim, como é que você não quer? Aí diz, eu não quero um logo com cores vibrantes. Né? E aí você nota, não, ele quer algo realmente mais sério. Sim. O descontraído talvez para ele seja algo fora da caixinha, seja algo novo, né? Moderno. Né? Talvez o descontraído dele seja isso. E até você aprender aquilo ali, né, é muito difícil. É muito difícil. E aí você vai... Não tem jeito. Analisar aquele briefing. Né? Várias vezes. Mesmo depois que o cliente respondeu, vai analisar. E às vezes tem briefing que não vem respondido. Né? Às vezes você manda... Não sei se vocês mandam o briefing para o cliente responder previamente. A gente manda... tanto do podcast... Né, do estúdio, a gente criou né, mas a gente não aplicou, a gente acabou chamando mesmo para conversar, para poder, e a gente mesmo ia fazendo o preenchimento com a base na conversa da pessoa, que ela ia dizendo e aí a gente ia fazendo o preenchimento, que a gente acabou observando que puxava muito mais coisa dessa forma, né? Justamente porque ele não preenchia. Sim. E aí agora, com a incubadora, a gente criou também um brief que a gente está tendo a necessidade agora de ampliar esse brief, porque não tem jeito. Aí a gente mescla perguntas fechadas com perguntas abertas, porque justamente na hora da pergunta fechada, ele pode dar ali uma resposta, mas na hora dele escrever, ele gera uma contradição, ou então dá um complemento ali para poder esclarecer como é isso que ele está colocando, mas às vezes, muitas vezes, gera uma contradição. Aí a gente faz uma análise e aí depois a gente marca uma reunião com o cliente para a gente poder fazer o alinhamento de expectativa e compromisso com base naquela análise do brief que a gente fez. Aí é que a gente inicia, de fato, o projeto dele, né? Porque, realmente, então não é só na tua área, né? Eu pensei mas eu acredito que na tua seja um tanto mais complexo, porque tu vai colocar ali uma... tem suas particularidades de ambas as coisas, né? De ambos os projetos. Mas tu vai colocar ali, transformar em não é só um desenho. Eu tenho medo, assim, até de dizer, de falar e ser justa. Eu já querendo participar aqui também, né? Pegando assim o gancho da Maria, com relação a isso, Diego, o que eu vejo assim, o mercado digital, ele é um mercado que tem várias profissões novas, né? Vamos por assim dizer. E a gente vê isso com frequência no nosso mercado e a gente consegue enxergar também mais timidamente no mercado de vocês, né, dos criadores de soluções, essa questão da dificuldade do cliente expressar exatamente aquilo que ele quer. Sim. Aí eu me perguntei aqui, né, rapaz, dentro do papel do designer, né, você acaba fazendo somente o papel do designer ou vai além disso? Por exemplo, criar uma logo, beleza, ok, talvez faz parte do papel do designer. A definição de uma identidade visual, o cliente já tem que te entregar pronto isso para que tu possa desenvolver o teu trabalho, ou muitas das vezes isso se confunde, o cliente, não, eu quero a identidade visual também, que tu crie, e isso daí vai muito mais além do papel do designer,
Ou faz parte também do escopo de serviços? Como é que funciona isso? Essa confusão, né? Que às vezes a gente não, a gente leigo, né? Não sabe o que é uma logo, o que é uma identidade visual. Às vezes confunde. A identidade visual é uma logo, faz parte uma coisa da outra, quem é maior do que o outro. Eu entendi. Assim, na verdade, o projeto de identidade visual ele é mais completo, né? E às vezes o cliente ele só quer uma logo. Às vezes o cliente vai lançar um mercadinho do Seu José. Ele só quer uma logo, né? Geralmente é um carrinho de supermercado ou uma sacola, né? E mercadinho do Seu José. O Seu José gosta do nome dele grande, né? Geralmente uma logo, a grosso modo, explicando, é mais ou menos dessa forma. Sim. A identidade visual, ela vai além daquilo. Ela vai de acordo com a comunicação. Sabe? Por exemplo, o logo do Pode Crescer. Quando a gente vai estudar fonte, né, tipografia, a gente aprende que fontes serifadas, elas trazem um ar de seriedade. Né? E a fonte do Pode Crescer, ela tem um nome Pode Crer, serifada, grossa, e o senhor, como a gente quis trazer o senhor para algo nosso, algo mais descontraído, né, ela é uma fonte desenhada, entendeu? Ou seja, a gente quer passar até na fonte a linguagem daquilo, né? E aí você começa como que eu posso dizer? A trabalhar a linguagem da identidade visual. É você repetir aquelas cores, é você repetir as fontes, né? Então você cria uma identidade. É o que torna, por exemplo, o símbolo da Nike em Nike. A Nike não usa mais o nome Nike. Né? Às vezes usa em peças muito específicas. Já está tão marcado assim, Sim. fixado na cabeça das pessoas que olhou aquilo dali, pode até não ser, mas a gente remete Sim. automaticamente. As fontes, você sabe que o material é da Nike pelas fontes, pelo estilo de imagens que eles usam, né? A Adidas, inclusive, agora, é concorrente, né? Falando de empresas assim, a Adidas tirou o nome. A Adidas, na Copa, a gente pode observar, né? E nos uniformes da Adidas agora não tem também mais o nome Adidas, porque é criado um processo de identidade visual tão profundo, né? E isso, claro, com um trabalho de marketing pesado em cima daquela identidade visual, né? Porque aquela identidade visual ela não vai fazer tudo sozinha. Sim. Você tem que aplicar a identidade visual, né? Trazendo para o Pode Crescer do Gildean, as cores do podcast. Você vai olhar, as cortinas estão lá com fundo escuro e a luz verde neon, né? Que são as cores do logo. Ou seja, você não precisa ver o logo para saber que é dele. Que é dele, né? Não precisa ver o nome Pode Crescer, por exemplo. Aquele bonequinho que ainda vamos ter que batizar, né? Assim, eu não posso. Eu sou o pai da criança, eu não posso batizar. Eu já dei minha sugestão, né? De lá, já dei minha sugestão. Né? Eu vou evitar dar minha sugestão, porque eu sou só o pai é quem cuida, né? O Juliano. E aí, Juliano, o pai é quem cria, né? Quem faz. O pai é quem cuida, né? Quem faz. Quem faz. E aí, assim, o processo de identidade visual, ele é mais ou menos isso, né? A linguagem. Você vai repetir aquelas fontes, você vai repetir o que você tentou passar no símbolo, né? O símbolo do Pode Crescer, o podcast. Se você entrar no Instagram, você vai ver que a gente transformou ele em emojis. Né? Tem hora que está com a carinha de apaixonado, hora com a carinha de raiva. Não sei se o Juliano já fez essas aplicações. Alguns com de apaixonado já foi. Né? E aí a identidade visual é aquilo, né? Transformar a logo além do logotipo só. Sim. Né? Trabalhar a linguagem. Por isso a importância de um social media também. Né? Eu não sou social media, tive que fazer curso de social media, porque como o digital hoje passa muito por esse processo de social media, se você não tiver o conhecimento, você vai fazer arte pela arte. Aí cada arte vai ter um jeito diferente, cada arte vai ter uma foto diferente, você não consegue criar
as coisas acabam se conversando ali, né? Hoje em dia, eu vejo que, principalmente no digital, não existe mais aquela coisa da especialização, como a gente foi na educação industrial, né? Foi muito para esse lado. Aí, então, não, eu faço esse copo. Tá, o copo tá feito. Agora, se tu vai usar ele assim, ó, assado, tu vai botar uma flor, tu vai botar uma água, tu vai botar coisa, isso quem tem que pensar é tu, o problema é teu, eu fiz o copo. Hoje não, hoje você já faz as coisas, né? Agrega, pega, bebe de fontes de outras profissões, né? De outras atuações para você poder fazer aquilo dali e até no processo de venda daquilo, sim, você já consegue agregar e dizer, olha, isso aqui é um copo que você pode usar como um vaso de flor, que você pode usar como não sei o quê, como não sei o quê, como não sei o quê, nananana, você consegue fazer isso e dar até mais, agrega mais valor para aquilo que você está fazendo, porque a outra pessoa que é leiga, né, ela consegue ter mais visualização daquilo dali, sim, do que você está fazendo. E a gente está chamando aqui todos os atores que a gente puder chamar, né? A gente vai fazer um evento dia 6 de dezembro, e aí já se inscrevam dia 6 de dezembro, o link está na bio dos @somos.ideação, né? Ideacal. Então, vai lá e te inscreve. Ainda tem vaga. Que a gente está chamando esses atores para conversar, porque todas essas atuações dentro do mercado de podcast, elas se conversam ali, e é importante que o podcaster, que ele entenda que para que ele tenha uma sustentabilidade dentro do projeto dele, ele precisa pensar na profissionalização do projeto dele. Eu quero fazer só como um hobby. Cara, tu tem dinheiro para sustentar teu projeto como um hobby, show! Muito massa. Agora, tu quer ter um projeto sustentável, que inclusive te gere uma renda, né? Tu pode até não viver 100% disso, né? Mas o que o podcast, que aí inclusive é a experiência que a gente está tendo, que a gente mergulhou nisso, começou o Papo de Podcast, eu tenho um podcast também que é o Ensaiê Podcast, e ele tem o Pantocast. A gente começou esses projetos para a gente poder entender quais eram as dores dos podcasters, o que é que eles sentiam quando eles estavam aqui, o nervosismo, qual era o desafio na hora da construção do projeto. Então, toda essa vivência, a gente mergulhou, fez essa imersão para a gente poder entender, e o que a gente entendeu foi, cara, precisa ter realmente um entendimento ali, uma visão de profissionalizar, sim, o projeto, né? E dá sim para você ter uma renda passiva com esse projeto, mas você precisa pensar nele em vários pontos aí. Você vai profissionalizar, você precisa de um design para você poder criar. Não é só criar um logo, é criar uma marca. Sim. É você criar uma marca e você botar essa marca lá, ter o seu lugar no coração do seu público, uhum, né? Para isso, você precisa identificar quem é o seu público. Para isso, você precisa identificar quem é você. Você vai ser o host? Porque tem podcast, né, que é o CEO do podcast é uma pessoa, uhum, e o host do podcast é outro. Por quê? Porque o que ele quer passar, a mensagem que ele quer comunicar com aquele projeto, ele não consegue. Uhum. Ele precisa comunicar através de uma outra pessoa, né? Seja porque eu quero fazer um podcast, que o podcast ele é totalmente descontraído, polêmico, né? Aquela coisa... Sabe? E a pessoa que é o CEO é uma pessoa tímida, mais retraída, mas não vai conversar, ele não vai conseguir passar isso, uhum, para o público não vai conectar. Então ele pega e faz o quê? Eu tenho que me associar aqui a uma outra pessoa para essa pessoa ser o host do podcast, né? Então tudo isso tem que ser pensado. E eu acredito assim, tem uma situação
que inclusive esse projeto de vocês, a ideia de vocês, a iniciativa do Papo de Podcast, do Ideação, fez surgir na minha mente acredito de outros podcasters que estão iniciando trabalho, já estão até mais tempo, mas eu costumo falar, inclusive nos episódios do Pod Cresceu, fazer isso aqui, fazer isso que a gente está fazendo, fazer isso que você está fazendo, que as pessoas fazem, é uma paixão. Se você não estiver apaixonado, você não estaria fazendo. Mas é além de uma paixão. E precisa se enxergar isso. É um projeto, é um empreendedor, é um empreendimento. E como todo empreendimento, tem vários atores. Não é você sozinho. Você não consegue ir sozinho. E eu confesso que eu também não tinha essa dimensão. Eu estou já mais de... Comecei ano passado, então já tem um tempinho aí de estrada, pequeno, mas eu fui ter a noção dos atores que envolve o processo como um todo agora, conversando, vendo vocês trazerem para cá, estudando mais sobre, mas quando eu comecei eu disse, é só o operador lá do estúdio e eu ir lá entrevistar, pronto, acabou. E não é só isso, né? Bacana, se você é uma pessoa que além de comunicar bem, como você falou, que nem todos são, comunicar bem, de administrar, de ser designer, de editor de vídeo, corte. Beleza, maravilha, mas... Social media. Para você ser um cara assim, então parabéns. Mas não é, e eu não sou também. Então eu comecei a perceber esse meio, esse círculo que envolve, e acho muito bacana. E claro, eu tinha, quando o Diego fala só para finalizar, da diferença entre logo e identidade visual. O ano passado eu tinha uma logo com a podcast, e agradeço muito ao cara que desenvolveu, é um cara super, super talentoso também, mas eu pedi para ele fazer uma logo, ele fez a logo, me entregou. Sim. E aí quando eu conversava com o Diego, quando eu falei para ele, não foi assim, Diego, faz uma identidade visual para o podcast, não. Eu quero uma logo. Eu quero uma logo. Aí, Diego me manda o briefing, eu parto do porque eu vou criar uma identidade visual, não vou criar uma logo. E aí, quando ele me manda, aí abriu a mente, realmente precisava disso aqui. Mas nem todo mundo abre a mente desse jeito, não. Às vezes tem pessoas que olham assim, não sei se já aconteceu contigo, olha assim, aí tipo, Ave Maria, esse tanto de coisa só para fazer um negocinho assim, né? Não abre a mente para entender que esse negocinho, ele tem um processo para fazer, né? Para ele ser feito da forma como tem que ser feito, né? Bem feito e tudo, ele tem um processo para fazer. E esse processo, né, carece de, primeiro, conhecer ali o que é que se quer. Né? Um dos motivos também da incubadora foi justamente isso. Quando as pessoas chegavam para a gente, falavam assim, não, eu quero fazer uma transmissão simples, muito simples. É só botar o Range-Done aí da Globo aí funcionando com efeitos ao vivo. Aí eu não. Só isso. Só isso. Meu amigo. Então, assim, isso aí realmente é complicado porque a pessoa pensa uma coisa, quer uma ideia, não, vou fazer, não, mas assim, o fato dela não conhecer o trabalho que dá, né, as minúcias, os detalhes, ela acaba não valorizando o trabalho por falta de conhecimento. E aí essa falta de conhecimento vem o outro lado da coisa também, que é a questão de qual é o teu preço, qual é o teu valor. Ele não enxerga valor, ele enxerga preço. Né? E isso daí é algo que a gente precisa trazer, dar mais voz, dar essa publicidade, né, nesse movimento que a gente vem desenvolvendo, é justamente para que as pessoas possam conhecer com maior riqueza de detalhes o que é o papel de um designer, o que é o papel de um social media, o que é um papel de um gestor de tráfego pago. E o valor que ele pode trazer para dentro do projeto, né? E o valor para agregar para quem principalmente quer realmente profissionalizar, né? Sim. É ao vivo é assim. O que eu já recebi muito
a pessoa às vezes chega perguntando o preço antes de dizer o que é. Né? Praticamente, né? A pessoa diz, eu tô precisando de uma... O cara diz assim, eu vou abrir uma oficina, digamos. Vou abrir uma oficina. Quanto é que tu cobra para fazer uma logo? Né? Logomarca. O cara chega logo com logomarca. Né? Aí às vezes o cara chega assim, quanto tu cobra para fazer uma logomarca? De quê? Aí, Pra quê? Mas de quê? É para você? É para alguém? Você está terceirizando esse trabalho? Né? As pessoas não conseguem enxergar o valor disso aí. E assim, se você olhar meu perfil, por exemplo, existe um ditado popular que diz casa de ferreiro, espeto de pau, né? E o meu perfil tá mais ou menos isso. Ele tá bonitinho, tá legalzinho, se olhar, tá legal. Só que eu parei de produzir por um motivo bom, porque meu fluxo de trabalho é muito... tá alto hoje em dia, né? E aí... e eu não quero produzir por produzir. Sim. Né? Porque uma coisa imagina só o papo do podcaster fazer uma transmissão meia boca, digamos. Isso aqui é uma vitrine de vocês. Sim. Do estúdio de vocês. Né? Então tem que ser... Quando você está começando, feito é melhor que perfeito. Né? Mas quando você está transformando aquilo na vitrine do seu trabalho, é importante que seja bem feito. Sim. É importante que tenha uma boa iluminação, câmeras boas, enfim, né? E o meu Instagram tá mais ou menos assim. E aí, assim, mas quando você olha nele e você olha o perfil do Pode Crescer, as cores são as mesmas, as fontes estão repetidas, ainda que não seja a mesma fonte, mas o estilo tipográfico é o mesmo. Porque você olha para aquilo ali, é aquilo que faz o Pode Crescer, seu Pode Crescer, para quem olha o perfil antes de consumir o conteúdo. Sim. Né? É tipo, Gildean usou a vida toda cabelo grande, né? Grande, enorme e tal. E aí quando você vê alguém na rua com cabelo muito semelhante ao do Gildean, aí você diz assim, pensei que era o Gildean. Né? A identidade visual é mais ou menos aquilo, é a repetição daqueles elementos, né? A pessoa diz assim, o Gildean só se veste daquele jeito. Né? O Gildean gosta de andar mais social. As pessoas começam a conhecer, né, a pessoa, então, assim, começa a conhecer através daquilo, Sim. visualizar, conhecer antes de conhecer. Conhecer Do antes jeito de de falar caminhar. com a pessoa. Às vezes até o jeito de caminhar, assim, rapaz, eu vi um fulano que estava caminhando ontem, eu pensei que era tu. Né? É tipo, a identidade visual é isso. Né? Você vai chegar um momento, se Deus quiser, que o pessoal vai olhar um bonequinho semelhante ao do Gildean, que a gente já fez o registro já de anterioridade, se plagiar, nós vamos ganhar a indenização. Vamos para a justiça. Né? E aí vai chegar um momento que você vai ver aquilo e dizer assim, parece com o do Gildean. Existe a diferença de cópia e inspiração. Sim. Mas as inspirações, às vezes, traz muito de onde foi inspirado. Né? E aí a gente tem que tomar cuidado. Né? Sobretudo no mundo do design, hoje em dia, que não é que esteja na moda, mas a tendência é o minimalismo. Quanto mais minimalista, melhor. Sim. Né? Aí fica Então, mais fácil, inclusive, as identidades, da as inspiração. As logos tendem a ficar muito parecidas, né? E aí o trabalho de design complica ainda mais, porque tem muito conteúdo digital hoje. Sim. Né? A gente tem muito podcast, inclusive, quanto antes você fizer a identidade visual, não é fazendo jabá, você não precisa fazer comigo, né? Mas assim, conselho de amigo, né? Quanto antes você fizer a sua identidade visual, melhor. Porque às vezes o estilo que você queria fazer, o seu concorrente vai fazer. Vai pensar. É. Vai fazer. E aí você não vai querer estar ali tendo um gasto a mais com o processo de plágio. Né? Aí eu já chamo aqui a atenção de profissões que talvez não tenham despertado também para esse ramo do podcast, que é direito, né? Teve agora recente, teve um encontro, né, nacional de podcast, que foi o Podcast Experience desse ano, né, a segunda edição, foi em São Paulo, e lá teve
advogado, falando sobre isso, sobre o registro de marca, né, e tudo. Então, esse advogado, ele atua muito nessa área de podcasts, né? E ele falando sobre isso. Então, aqui em São Luís, a gente ainda tem, aqui no Maranhão, né, ainda tem muitas profissões, muitos profissionais que ainda não abriram o olho para esse mercado que está crescendo muito, né? Então, design para podcasts, né? Para fazer um design, precisa entender ali aquele universo daquela profissão, né? Para você poder saber, além de, logicamente, né, conhecer o projeto, né, mais a fundo, para poder fazer um negócio bem feito e com alma, né? Sim. Com alma. E assim também tem outras profissões, como o direito, como a contabilidade, por exemplo, negócios que são mais voltados para o digital. A contabilidade, ela não é exatamente do mesmo, né, a comunicação que diz, né? A contabilidade todo no negócio, mas para a comunicação, como que vai abordar esse mercado? O direito, registro de marca, né? Precisa ter, é importante. Então, o que você vai falar lá para não tomar um processo? Né? Exato, é toda uma cadeia, né? Toda uma cadeia, movimenta realmente toda uma cadeia, um mercado, né? Vai se criando várias coisas ali. E hoje, então, o digital é muito rápido. E aí eu queria ver também, Diego, com relação a isso, né? A questão aqui que a gente vê os papéis, né? Do designer, gestor de tráfego pago, mas assim, quando você entrou para trabalhar no projeto de podcast, você conseguiu visualizar assim todas as possibilidades para contribuir, colaborar para um projeto de podcast? Por exemplo, a identidade visual, a logo, mas vai além disso. Eu, por exemplo, como um podcaster, eu vejo algumas aplicações que são necessárias, né? Por exemplo, eu vou precisar de uma capa para o meu canal do YouTube, né? Essa capa, eu vou usar sempre a mesma coisa? É a logomarca que eu vou usar? Eu uso outro estilo, alguma outra coisa? Eu vou querer fazer alguns criativos. E isso é com design? É outra... Isso é com design. Que, inclusive, isso a gente quer entender, né? Porque a gente vai, dentro do nosso processo também, a gente vai... Aí como é que tu enxerga isso e de que forma? Não só o designer, mas porque eu estou vendo que tu já faz vai mais além, né? Trabalha também como um pouco do social media, pega outros papéis de atores no mercado digital para poder colaborar e ajudar melhor o teu cliente. Mas nesse sentido, tu consegue enxergar assim, de que forma o design ele pode contribuir, com que aplicações dentro de um projeto de podcast? Antes do Diego responder, eu estava ouvindo o Marcos perguntar, tem uma situação nesse processo de criação da identidade visual do Pod Cresceu, e o Diego me mandou a logo. Aí, Judean, queria saber, assim, eu estou preparando a identidade visual como um todo, mas preciso saber as aplicações que tu pretende fazer dessa logo. Aí, aplicações. Aí, os caras, o que quis dizer com isso? Aí, peraí. Cara, eu pretendo fazer uma arte para divulgar o convidado, eu pretendo fazer um vídeo do corte e tal. É a aplicação? Aí ele, não, cara, não é bem isso. Aí ele vai explicar o que é quando ele explicou para mim. Eu não entendi também. Quando eu também estava lembrando desse caso, né? Eu dizia assim, Judean, aplicações reais, né? Aí ele sempre vinha com a minha resposta, né? Não, corte, podcast, não sei o quê. Aí eu fiquei, não, cara, o teu logo vai ser aplicado em quê? Aí ele falou, não, vai ser aplicado no vídeo, vai ser aplicado. Eu digo, não, meu irmão. Como que vai funcionar a comunicação, né? Que foi o que Marcos perguntou. Isso contempla o trabalho do design, né? Você vai precisar do seu logo, só que você precisa de um uniforme para sua equipe, de um crachá, né? E o projeto de identidade visual, ele tem que prever isso aí. Uma caneca que hoje, né? Identidade visual, né?
Olha aí. Ai, que camisetinha, incrível. caneta. Primeira mão, esconde da câmera, esconde da câmera. Não foi, o povo não sabe ainda, mas Morram de curiosidade. em breve camisas, E Cobra 10 reais. E acompanhem o Pode Crescer para vocês poderem saber, viu? E aí, assim, as thumbs, se necessário, se o Fantástico. projeto pedir, né, a gente vai fazer. Porque identidade visual é isso, né? É a comunicação além do logo. É por isso que eu tive que me aventurar um pouco nos estudos de social media, para não entregar só o logo. Né? Porque o social media é aquele que vai pensar na capa do Maravilhoso. Reels. Esconde. No caso, então, a identidade visual, quem é o responsável dentro do mercado digital? Né? Falando do profissional, é o social media, é isso? Não, a identidade visual e as aplicações quem é responsável é o design a partir da necessidade do cliente. Entendi. Né? Por isso que é importante uma empresa ela ter alguém que auxilie ela. Aí a aplicação prática, no caso, Aplicação seria prática. o social media. Né? Assim, colocar... dizer qual tipo de aplicação. Rodar. Isso. Como ele me perguntou, né? Como eu ia, assim, acredito eu, e o Diego vai me corrigir se eu estiver errado, que definir as aplicações, não necessariamente um social media, acho que o dono do projeto, o dono o demandante... eu quero né, botar numa requisitante. fachada, eu quero botar numa parede instagramável. Isso. Aí Entendi. diz o que quer, e aí quem faz os ajustes, no caso, o design. Sim, Pronto. isso vai muito, assim, os posts para a rede social, como a gente já foi falado, mas também as canequinhas do Papo de Podcaster. Por exemplo, né? Sim. O uniforme, se a pessoa vai se apresentar se bem que o podcast é esse papo mais descontraído, né? Mas às vezes você quer Para um evento. que as pessoas lhe reconheçam no evento, né? E aí você vai com aquele aquele material, né? O material, a E aí, camisa, assim, a gente quer. respondendo bem mais direto a pergunta do Marcos, é responsabilidade do design dentro da necessidade do projeto. Pronto. Né? Se o seu projeto precisa de, sei lá, cadeiras personalizadas, né? Então você vai imaginar, você vai aplicar aquela logo, né? É o que eu estava falando para o Juliano, aplicações reais. A plotagem aqui, ó, no tablet para poder aparecer. Eu não vou fazer. Tem um nome aqui dessa marca, não quero colocar nada em cima da mesa que não seja de patrocinador, viu? Já fica a dica, hashtag. E aí isso é por necessidade, né? O papel do designer, ele é solucionar um problema, né? E aí Isso, criador de solução. Criador de solução, exatamente. A gente procura solucionar. Geralmente eu mando para os meus clientes assim, ó, essa foi a solução que eu encontrei. Né? Para quem entende. Se você for mandar para um leigo, o leigo vai ficar meio de solução de que isso? Né? Mas para quem entende, e a gente começa, quando você começa a trabalhar muito com isso, a tendência é que pessoas que entendam mais do negócio procurem profissionais mais qualificados. Sim. Ou seja, você vai conversar cada vez mais com pessoas que entendem aquilo. Sim. Né? E a linguagem muda. Assim, ó, a solução que eu encontrei foi essa. Sim. É que nem você falando aí, e eu aqui lembrando, sabe de quê? De tatuagem. Tipo assim, a gente vai fazer tatuagem, né? E aí vai fazer com uma pessoa que está lá, que não tem muito conhecimento na área. Você vai receber um resultado. Sim. Né? Aí depois, com o tempo, que você já entende um pouco melhor sobre aquilo dali, o que é que você quer, né? Como é que você quer. Eu tenho uma... Aqui fui no... Eu já levei o desenho, mas já colhi a informação eu quero uma aplicação, eu quero nesse lugar aqui. Aí a tatuadora não funciona nesse lugar, por isso, é uma área de pulsação assim, assada, a cor vai mudar, nananana. E aí dando todas as orientações, ó, o melhor lugar seria esse aqui, por isso, outro, nananana. E aí, né, é diferente de você chega num profissional, né, assim, aí você diz, ó, eu quero isso em tal lugar. Geralmente, essa pessoa, ela vai dar do jeito que você pediu, assim, do jeito que você pediu,
né? Ó, eu quero em tal lugar. Um profissional, ele vai dizer para você se é possível e se não é possível, por que que não é possível daquela forma, exatamente daquela forma que você está querendo, né? E às vezes a gente não está preparado para ouvir do profissional, né, as orientações ali daquele jeito. Eu escuto muito isso. Eu já escutei muito de cliente que dizia assim: não, mas eu sou o cliente e eu quero dessa Eu forma. tenho razão. Aí a princípio, bate assim uma certa tristeza, né? Porque assim, você estudou para aquilo. Nada que é dito ali, eu tirei na hora, né? Você estudou para aquilo. E aí, eu faço questão sempre de orientar nesses casos. Hoje em dia, né? Hoje em dia a tristeza vem ainda, né? Um pouco. Mas eu digo assim, ó, eu acho que funciona assim, 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 assim. Certo? Mas se você prefere dessa forma, a gente vai fazer. Só que tem clientes que às vezes eu já sei que não vai dar certo. E aí eu já preparo aquela minha ideia. Porque se não ficar legal, eu já digo assim, ó, mas olha essa daqui. Viu como essa daqui é mais legal para o seu trabalho? Às vezes vai um trabalho desperdiçado, porque às vezes o cliente tem aquela cabeça dura para aquilo. A ideia tão fixa naquilo dali, a cabeça aquilo, dura. Né? Mas se não aprovado, vai para portfólio. No meu ramo eu penso assim, né? O que não for aprovado e eu gostei, vai para portfólio. Eu mesmo assim, sou o rei do portfólio do meu jeito, né? Se teve alguma alteração aqui, mas pro Behance vai a ideia que eu tive. Sim. E às vezes é melhor demitir o cliente, né? Porque às vezes tá tão assim que tu olha assim e tu diz, não, esse daqui vai borrar meu trabalho. Sim. Então é melhor demitir, né, do que ficar. E aí a gente já se encaminhando aqui pro final, eu puxo a sardinha, né, pro meu lado. E lembro da IdeaCast Incubadora, logo a gente vai conversar, da IdeaCast Incubadora, e o trabalho que a gente está desenvolvendo, procurando inclusive conhecer melhor, mais a fundo o trabalho desses criadores de solução, até para a gente poder saber como que a gente vai desenhar o nosso programa de incubação de forma a facilitar, vamos dizer assim, né, o trabalho desses criadores de solução. Então, por exemplo, quando vem o cliente para conversar, por que você precisa? Bem aqui, a gente já desenvolve um questionário, né? E as atividades, dentro a gente tem uma trilha de construção do projeto de podcast, que dentro dessa trilha a gente tem várias mentorias com várias atividades. E aí as atividades abordam, inclusive, a construção da persona, a perguntas, né, e análise ali do perfil do cliente para saber se ele tem um perfil daquela pessoa que vai utilizar o podcast puxando para um lado mais polêmico, ou então puxando para um lado mais intimista, né? Como vai ser a comunicação dele, né? Já faz não é uma identidade, mas é ali minimamente as cores que ele se identifica, né? Assim, as tipografias que ele se identificam, mas mesmo bem tranquilinho, mas minimamente para ele poder entender o impacto disso dentro do projeto dele. E sempre alertando, né? Abrindo a mentalidade dele para que, você vai precisar em algum momento se profissionalizar. E aí, na sua fase de profissionalização, você vai precisar de uma identidade visual. A importância dos cortes, né? A gente teve no episódio, no primeiro episódio de Criadores de Solução, a gente teve, né, um criador de solução para a área de cortes, né? Cortes de vídeo. A importância de você trabalhar os cortes, né? Os canais que você vai trabalhar, é o YouTube, é o Spotify, é o Google Podcast, é o Apple Podcast, quais os canais que você vai trabalhar, vai no Instagram, qual o tipo de comunicação que você vai usar em cada canal, qual a estratégia que você vai usar em cada canal. Então, tudo isso a gente aborda dentro do projeto de incubação para que, inclusive, minimize a barreira dele
tratar com outro profissional, com outro criador de solução. Então, a nossa solução para o mercado de podcast é a incubação do projeto. A construção do projeto, né, a incubação da ideia da pessoa, transformando essa ideia em projeto, ativando esse projeto e trabalhando junto com ele a profissionalização e a sustentabilidade. Mas aí, essa é a nossa solução. A gente não dá a solução de outros criadores, não. A gente quer agregar esses outros criadores para dentro do projeto, né, para que os podcasters eles tenham cada vez mais uma mentalidade de profissionalização e de valorização desses outros criadores. Então, é o editor de vídeo, de vídeo, de corte, é o designer, é o social media, é o advogado que vai cuidar da identidade da marca, né, da parte jurídica de registro, né, da marca, é o contador, porque ele vai querer profissionalizar, ele vai precisar de patrocínio, né, ele vai buscar patrocínio, então ele precisa também ter a parte de contabilidade do podcast. Hoje a gente vê, e isso não é... A gente vê o Flow Podcast. O Flow Podcast ele foi muito copiado. Ele foi o pioneiro, né? E aí veio todos os outros. O Flow Podcast é uma empresa. Claro, claro. Uma empresa, né, imensa. Então, não é só um vídeo que a pessoa vai ali conversar e vai falar. Não, trate como um empreendimento e ele vai toda vez te dar o retorno, né? Eu achei incrível isso que tu falou no início. Toda vez que tu tu investiu na tua profissão, ela investiu em ti de volta. Então é isso. Toda vez que você investe no seu projeto, ele investe em você de volta. E aí, assim, para quem está pensando em criar um podcast, tem cuidado com o Canva, né? Porque se você lê as letrinhas miúdas, que ninguém nunca lê, né? Existe muito daquele material que você não pode utilizar. Inclusive, se eu não me engano, nenhuma marca que foi criada no Canva, ela pode ser registrada porque as próprias diretrizes do Canva, ela proíbe de fazer esse registro. É claro que, assim, para quem vai começar um negócio e está com orçamento baixo, o cara não tem como investir numa identidade visual, né? Mas invista minimamente numa, digamos assim, numa logo profissional, né? Para que depois aquela pessoa desenvolva a identidade visual em cima daquela logo, para você não ter problema depois. Sim. Mas, Diego, olha, isso aí é tão importante o que tu está dizendo, porque eu já acompanhei no Instagram alguns podcasters usando alguns modelos do Canva, em que ele basicamente usou praticamente na íntegra o modelo. Fez pouquíssimas modificações. Aí isso me faz pensar assim, pô, se o cara deslancha com o podcast dele, ele cresce, né? Gera uma notoriedade, alguma coisa que ele possa monetizar, ganhar muito dinheiro, né? Correr o risco aí de levar um processo, uma ação jurídica aí, por simplesmente não, mas estava ali gratuito, eu peguei meu modelo que estava disponível e fiz minha logomarca. E aí assim, o registro de marca não é caro. Se você for pensar a longo prazo, não é caro. Sim. Né? E pode te dar um problema muito grande. Imagina se você comprou ali uma logo de R$10, vai pagar R$5.000 com processo. E aí todo o material que você criou, caneca, tudo vai fachada do seu estúdio, por exemplo. Né? Imagina só o gasto que aqueles R$50 lhe trouxe de volta. Né? Então você tem que ter cuidado. E é importante, muito importante registrar a sua marca no INPI. Porque assim, quem é dono da marca é aquele que registra primeiro. Imagina só, espero que não exista isso, mas imagina só um concorrente seu querendo lhe prejudicar registrando a sua marca. Né? Porque, assim, e tem muito, né? Porque tem gente que vive só disso. A gente pensa que não, tem gente que vive só disso, que registra, olha lá, registra
E aí, depois vende E o registro. eu vendo o Diego falar, e eu vou falar aqui como um canveiro, que é como o pessoal fala, que eu sou Canva, né? Estamos aqui. Mas, até por ter amizade dentro da minha área de comunicação, sou jornalista, então, assim, tenho um contato trabalho diretamente, todo o espaço que eu estou trabalhando com um profissional, designer, videomaker, essa galera que cria. Então, por trabalhar com essas pessoas, eu sei, assim, bom, eu faço ali algumas artes, como a gente chama popularmente, no Canva, mas eu sei que algumas coisas são limitadas. Então, assim, eu poderia muito bem, na minha visão de achar que superior, dizer, não, vou fazer a minha logo, a minha identidade visual, a minha logo do Pode Crescer no Canva. Tem lá vários modelinhos ali, eu faço bonitinho e tal. Mas eu sei que tem esses impedimentos, mas uma coisa que o Diego falou é importante. Não vai te impedir de continuar trabalhando no Canva. Pelo contrário, você ter a logo, e aí quando tem a identidade visual, tem as aplicações, como o Diego fala, das questões reais, mas tem também dos posts das redes sociais. Então, eu vou estar utilizando o Canva para... como é que eu posso usar o termo, Diego? Para aplicar, digamos, eu posso falar o termo aplicar, uma identidade visual própria. É uma identidade visual minha, eu paguei para que ele pudesse ter desenvolvido e registrei, e ali não vou ter problema. Mas é entender disso. E aí o Diego falou sobre, você não está ainda em condições, digamos assim, de pagar por uma identidade visual, que também não é não é um impeditivo de iniciar o projeto, né? Comece e tal, mas já vá pensando nisso. Eu não tenho condição agora, mas eu vou já me preparando para daqui a 1 mês, 2 meses, eu ter minha identidade visual e garantir que eu não vá ter esses problemas, como o Diego falou, esses problemas de justiça. Então, acho que não só do lado dele, profissional de design, falar isso como alguém que é só porque ele quer vender o peixe dele, é só porque ele quer fazer a logo e ganhar o dinheiro dele. Não é por isso, não é só por isso. Ele, na verdade, ele está te livrando de sofrer um processo desse. Com certeza. Inclusive, assim, para quem é designer, falando de uma maneira assim, bem... Pode parecer até esquisito o que eu vou falar, e não é correto. Para design, se eu fiz a marca do Pode Crescer, eu já ganhei em cima lá. Se alguém copiar, eu vou ganhar meu dinheiro de novo. Entendeu? Então, não faça isso, né? Porque às vezes gera um desconforto até para o próprio designer. Eu encontrei uma logo aqui igual a que tu fez para mim. Né? E aí vai criar uma série de situações que você pode evitar. Né? Só que comece. Né? Não vá achando que é porque eu preciso gastar com um dinheiro absurdo. E outra, quem ganha com registro de marca é o advogado, porque quem entra com a ação é o advogado, nem é o designer. E aí, assim, ainda que o seu podcast seja Gildean Farias Podcast, isso não garante que você vai poder usar Gildean Farias como marca. Sim. Porque às vezes alguém, o Gildean Farias, lá do Rio Grande do Sul, está pensando em fazer o podcast dele, já registrou. E aí, imagina só você ter aquele gasto todo com identidade visual, mesmo que seja um logo, e aí depois você perder para o Gildean Farias do Rio Grande do Sul. Né? É complicado. Então é bom você ter essa assessoria jurídica, é muito bom. Ainda mais pra gente que é designer, às vezes dá um medinho, um frio na barriga quando a gente vê uma coisa que às vezes parece. E aí, às vezes você nem viu aquilo ainda, né? E é por isso que eu faço o registro de anterioridade. Sim. Que eu registro todo o meu processo de criação, que tá lá, parece muito com a sua, mas foi eu que criei. Entendeu? E eu tenho como provar. Né, que eu criei aquilo do zero. Né? Ainda que depois tenha que mudar, espero que nunca aconteça isso, ainda que depois que eu tenha que mudar, mas é bom você fazer esse registro de anterioridade. Inclusive, você pode pedir para o seu designer, é bom você pedir, não que você esteja desconfiando dele, mas lhe dá uma segurança. Caso alguém lhe envie uma notificação extrajudicial, mas eu tenho como provar que a gente criou. Se a gente vai ter que mudar, é outra situação. Perfeito. Mas que a gente criou essa identidade visual, esse logo,
a gente criou. Perfeito. Gente, a gente já vai para o final aqui. As perguntas que forem colocadas aí no chat, a gente vai responder depois, tá? Acompanha lá nos perfis que o que for direcionado para cada um de nós, a gente vai responder. Então, eu já deixo aqui de antemão os perfis para vocês seguirem lá no Instagram, tá? É o @papo de podcasters, é o mesmo que está aqui no YouTube, o mesmo que vai para o Instagram. Aí o @Gildean Farias. @Gildean Farias e @podcresceu, que é o do podcast, que a gente está aí à frente. O mesmo que está no YouTube, o mesmo que está também no Instagram. Isso. E o meu é @Diego Designer, Diego com Y, de pobre. Nome de pobre com E aí, Diego Design simples, só com Y, e você vai lá encontrar meu perfil. Pronto. Vamos lá bater esse papo lá, tirar qualquer dúvida sem compromisso. Eu não vou cobrar, não. Não cobrar assessoria, não. Perfeito. E aí a gente sempre gosta de deixar à vontade os nossos convidados para deixar a sua mensagem para o público, né? Tu já deu várias dicas aí, várias mensagens, mas deixa mais uma mensagem aí que tu consiga pensar para o teu público, para o público dos podcasters, né? Para a gente poder encerrar aqui em grande estilo. Eu acho que não sei exatamente qual seria a mensagem, né? Mas assim, eu acho que é importante a gente começar a olhar o design como investimento, né? Porque como todo investimento ele pode lhe dar prejuízo. Então procure profissionais com experiência, profissionais qualificados. Às vezes a pessoa não tem nem tanta experiência, mas é qualificada, entende daquilo, né? Então responda ao briefing, viu? Por favor, pelo amor de Deus. E eu acho que é uma profissão que casa muito bem com o podcast, tá bom? E para quem está assistindo o podcast e não tem um podcast e é empresa que pretende investir no podcast como case para o seu negócio, procure também um profissional, evite desconforto com a sua empresa, porque o design pode levantar, mas também pode derrubar seu negócio. E para qualquer orçamento, aí a gente está lá. Pode chamar no Instagram, tem um link lá para o meu WhatsApp, e aí a gente vai bater esse papo lá mais descontraído, mais pessoal, tá bom? Perfeito. E quero agradecer, primeiramente, parabenizar. E agradecer também, só cortando. Obrigado pelo convite. Chamar de novo, a gente está aqui para continuar. Valeu. Parabenizar mais uma vez o Marcos, a Maria. Eu não canso de parabenizá-los porque é uma iniciativa pioneira. A gente conversando nos bastidores, conversando sobre as iniciativas que existem fora do Maranhão, ou fora até do Nordeste, já nessa linha de conversar com os atores que envolvem a cena podcast. Eu sou um dos defensores dessa união, desse movimento, né? A gente já teve um diálogo aqui sobre, e acredito que quando a gente se dá as mãos, quando a gente se junta, a gente consegue ir mais longe, e essa iniciativa do Papo de Podcast, do Ideação, do evento que ela vai já falar aqui do dia 6 também, é algo que vai abrir caminhos aqui no Maranhão. Então, vocês estão fazendo aquilo, quando chegar na frente, vocês vão poder dizer, quando eu cheguei aqui, tudo era mato. E a gente desbravou e construiu, e a gente está construindo juntos. Então, assim, é uma honra para a gente estar participando desse processo, e agradecer por esse convite para participar desse momento histórico. Pode crer, Silvio. E a gente só tem a agradecer também vocês por terem aceitado estar aqui, né? Sempre uma honra poder trazer pessoas que agregam, e é isso que a gente quer com a iniciativa que a gente está fazendo, né? É chamar as pessoas para poder criar algo que realmente seja significativo para todo mundo. A gente tem muito essa pegada e essa mentalidade da colaboração. A colaboração, ela tem esse poder de tornar as coisas maiores e mais consistentes e melhores para todo mundo, né? Então, essa mentalidade da concorrência tradicional que a gente vê aí, que
tem um poder imenso de implodir mercados, a gente quer trazer a mentalidade da colaboração para poder realmente fortalecer mercados, né? A vitória só é boa quando é uma vitória compartilhada, né? Quando tem muita gente ali no pódio e a gente não tem essa mentalidade de que o pódio é só de um. Não. Né? Então, gratidão por vocês terem aceitado, por estarem aqui compartilhando, que é algo mais precioso do que dinheiro, do que ouro, do que tempo, que não retorna, né? Que não é reembolsável. E vocês estão dando um pouquinho do tempo de vocês aqui pra gente é muito grato por isso. Eu queria rapidinho, só porque a gente esqueceu, rapaz, a gente falou que é de São Bernardo, mas um abraço para os nossos conterrâneos. E eu vi no episódio passado o Erison e o Gerrit dando um alô também, mandando um abraço e agradecendo as suas companheiras. Eu não vou me furtar aqui também, um abraço também para mim, que um abraço para a Larissa Amanda, que me apoia muito nos meus projetos, e o Diego também, eu sei que vai fazer dele aí. Taritinha, meu amor, daqui a pouquinho eu tô pegando o carro, pegar a estrada de novo, calma que eu estou chegando, também tô com saudade, tô chegando aí. Em tempo. Ai, eu adoro. É isso. Eu vou na onda também. Gratidão, meu amor, que tá ali nos bastidores hoje, né? Que me aguenta aí. Meu processo criativo é raivoso. Eu fico, não me trisque. Vou repetir de novo, vou chamar de novo o Gerrit, quem nunca. Quem nunca? Verdade, são companheiros, né, das pessoas que estão aí que precisam ter esse processo criativo. Vocês são guerreiros, viu? Merecem toda a honra aí. Com certeza. Viu? E dia 6 de dezembro, eu não posso esquecer, dia 6 de dezembro, a gente vai estar reunido, né, unidos para o evento Encontro Ideia Cast, né? Gente do céu, até me emocionei que chorei aqui. O encontro vai ser às 19 horas, né? Vai iniciar às 19 horas. A gente vai ter a versão presencial, que é menos pessoas, né? Por conta da limitação do espaço. Você já está convidado, já está lá como palestrante, né? Foi o primeiro a ser divulgado. E você está convidadíssimo, tá? Para participar. Vai ser um estilo roda de conversa, né? E a gente quer conversar mesmo com todos esses atores do mercado, todo mundo que a gente está trazendo aqui, a gente já está convidando para lá. Vai ter a transmissão online também, né? Então já bota aí nas TVs das padarias, dos churrasquinhos, de todo lugar, né? Para a gente poder alcançar aí muita gente. O link de inscrição, a inscrição está sendo pelo Simpla, o link de inscrição está no @somos.ideação, tá? E aí a gente está soltando, todos os dias está soltando aí um palestrante até chegar no dia. A gente agradece também, aí vai ser a transmissão, vai ser por conta do Estúdio 98. Tem o Estúdio 98. Estúdio 98 e o Estúdio Aranha, isso. Massa. E aí, porque é colaboração mesmo. Então vai ser muito massa. Te inscreve se ainda não te inscreveu e cuida. E esse foi mais um Papo de Podcaster. Até a próxima e tchau. Valeu, galera.